vamos conversar sobre o plano individualizado, PEI, plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado, enfim. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente dessa conversa, que nada que eu vou falar aqui é taxativo. Então, assim, tenham em mente que eu vou falar sobre alguns itens do PEI, conversar um pouquinho com vocês sobre esses itens, mas eu não quero que vocês levem isso como uma coisa taxativa, que tem que ser assim, tem que ser assim na escola, tem que ser assim, porque cada lugar vai ter a sua variação, mas é uma composição geral de como o plano de ensino, né, ele tem que conter de forma geral. Quem participou da imersão, da minha imersão gratuita, teve uma aula, que foi a 7ª aula, que eu fui falando sobre o passo a passo. E dessa 7ª aula, eu comecei falando sobre os requisitos que a gente tem que começar, né, fazendo uma avaliação bem completa, uma avaliação. Então, a gente tem que começar com esse processo da avaliação, é muito importante. Feita a avaliação, a gente tem insumos para fazer o PEI. Então, vamos lá. Para o PEI ele ser bem feito, precisa dessa avaliação. E essa avaliação tem que estar de acordo com a criança. A gente tem que saber o que a gente está querendo enxergar. Por exemplo, vamos dar um exemplo que é clássico, que acontece muito, que eu recebo no canal. Uma criança com altíssimo repertório de comunicação, sim, fala bem e tudo, mas tem dificuldade na relação interpessoal, justamente porque, assim, ela fala bem, mas às vezes ela não consegue se expressar de forma adequada. Às vezes ela não entende muito bem entre linhas, né, como se fala. Ela tem muitos padrões restritos, enfim. Às vezes usar um VibMap, por exemplo, nessa criança não vai dizer nada. Não vai dizer nada. E digamos, por exemplo, que essa criança, ela tenha algum comportamento inapropriado. Tipo, ela fica cutucando, tirando pelinha e é a ponto de se machucar. Ela tem um comportamento de se machucar quando em certos momentos, enfim. Aí você vai e faz uma avaliação pegando o VibMap, Ables, Portage, enfim. Não vai dizer absolutamente nada significativo para a criança. Vai falar, ela tem esse repertório e pronto. Mas o que a gente tem que trabalhar talvez não indique. Então esse é o primeiro momento que a gente tem que ficar... Oi, Ju! A gente tem que ficar muito atenta com essa questão, assim. A avaliação tem que explicar o repertório da criança antes da gente começar a avaliação, desenvolver o PEI. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, que assim, a avaliação, ela é extremamente importante e ela tem que ser personalizada para a criança. Então, crianças que têm altíssimo repertório, por exemplo, a gente vai encontrar crianças que têm, por exemplo, a criança tem superdotação, ela tem a dupla excepcionalidade, né? Ela tem superdotação e é autista. Essa criança, às vezes ela tem um repertório de comunicação, ela tem fala complexa. Chega ali com 2, 3 anos, a criança tem fala complexa. Como é que você vai pegar simplesmente aquele pacotinho do VibMap e avaliar essa criança? Não dá. E aí os pais chegam com queixas muito pontuais, falando, olha, meu filho faz isso, isso, isso. Se você não fizer uma avaliação funcional nessa criança para entender como esse comportamento está sendo mantido, estabelecido, essa avaliação não vai valer muita coisa. Mesma coisa com crianças com baixo repertório. O meu filho, por exemplo, gente, foi aquela criança que praticamente zerou o VibMap. Vou guardar assim, Ju. Zerou o VibMap. O Aquiles, ele já tem baixíssimo repertório. O Aquiles, quando ele foi avaliado pelo VibMap, foi aquele VibMap, a primeira parte, não foi feita a avaliação de transição nele, nem foi feita a análise de tarefas, que esmiuça um pouco mais o repertório. E aí, com isso, por não ter feito essa avaliação, ele, entre aspas, zerou, né? A gente não viu, só viu as barreiras, né? Tinha lá as barreiras,
que eram bem notáveis, as barreiras dele já eram bem notáveis, e a parte de repertório, e isso daí é problemático. Por quê? Porque também não enxergou os déficits dele de forma adequada. Então, na hora de desenvolver o PEI não ficou adequado como ele precisava. Então, por exemplo, o Aquiles, ele falha abruptamente na performance visual. Hoje em dia, bem menos, bem menos. Hoje em dia ele tem uma performance visual muito melhor do que era antes. Mas antes falhava bastante. E com isso, o direcionamento dessa varredura ficou um pouco prejudicada, né? Porque a gente não conseguiu verificar os déficits. Então, assim, tinha pré-requisitos que tinham que ter trabalhado com ele antes. Então, vamos lá, né? Propriamente. Digamos que essa avaliação, ela foi bem feita. Ela foi bem feita, a criança avaliada, o avaliador conversou com a família, verificou, essa criança é compatível, essa criança que eu avaliei é compatível com a real, né? Porque tem isso, a avaliação tem que ser, foi feito, o terapeuta conseguiu esse rapport, fez avaliação, por exemplo, com outras especialidades, fez avaliação com uma fono, fez avaliação com a TO, e toda essa avaliação foi muito bem feita. Vamos dizer que todos fizeram essa avaliação muito bem feita. E aí a gente pode começar a discutir sobre o plano individualizado. Aqui, da Juliana Caifa. No caso do meu bebê, você acha... Cadê? Você acha que precisa de adaptação escolar, mesmo ele tendo menos de 2 anos? Na verdade, todos nós precisamos de adaptação escolar. O modelo educacional hoje tem um vídeo que eu acho que é da Anita Brito. A Anita Brito, ela é genial em muita coisa assim que ela traz. E a Anita Brito, eu tenho quase certeza que esse vídeo é dela, que ela estava falando sobre como nasceu esse nosso modelo de escola. Que ele veio, a gente vinha numa construção do modelo da escola antes da guerra, né? E na época da guerra, a gente teve que modelar esse sistema de escola para formar pessoas, formar soldados, né? E acabou ficando o que ficou. Mas não é isso, a gente tem que ensinar as pessoas a pensar, a desenvolver, então o ideal é que o ensino seja personalizado. Todos deveriam ter direito a um plano individualizado. Isso é educação. Educação é uma coisa individualizada. Mas, infelizmente, hoje é assim. Quando a gente fala, outra coisa que é importante a gente entender, quando a gente fala sobre PEI, a gente não está falando sobre escola, a gente está falando sobre ensino. O PEI, ele transcende a escola, ele vai além da escola. O PEI está relacionado às terapias, está relacionado à aulinha de natação, está relacionado a tudo que a criança vivencia. O PEI é o nosso plano para ensinar a nossa criança. Então, assim, é uma orientação, é o que norteia como a gente vai desenvolver. Então, o PEI, ele tem que ser além da escola. Infelizmente, hoje, o que se tem? A escola cria o PEI deles, a clínica cria o plano de terapêutico, cada lugar vai criando o seu. Sendo que o ideal seria tudo ser consolidado. Então, assim, cada um fez a sua avaliação e tudo ser consolidado num plano só. Então, esse que seria o ideal. Esse daí é o ideal. Então, assim, primeiro a gente teve uma avaliação e essa avaliação tem que ser condizente com essa criança. Oi, Andréia, boa tarde. Essa avaliação, ela tem que ser condizente com essa criança. Então, assim, se essa avaliação não está de acordo com a nossa criança, com as necessidades dela, já para aí. Já para aí. Ô, doutor Tiago, tudo bem? Então, a primeira fase é entender isso. Então, para a gente entender isso, é o seguinte, eles vão entregar um relatório pra gente, a gente vai ler esse relatório, vai estar ali as conclusões, falando e tudo, e essa avaliação tem que estar de acordo com o relatório tem que estar de acordo com a nossa criança. Então, quando eu falo de acordo, por exemplo, assim, a sua criança, por exemplo, tem você relatou na anamnese ali com os terapeutas que você tá tendo, você contando suas dificuldades. A minha criança, ela sempre chora e se joga no chão toda vez que vai tomar banho, anda muito na ponta dos pés de um lado para o outro, fica pelado na rua, enfim, você faz uma série de considerações.
E aí você vai, pega a avaliação, só tá ali na avaliação falando sobre comportamento verbal, sobre a criança imitar também, sobre habilidades básicas. Aí você para e fala assim, mas peraí, eu te relatei um bando de coisa ali, não vai ser trabalhado isso não? Então essa questão. Então a gente tem que questionar isso. Você chega pra fono e a sua criança, por exemplo, tá tendo muita troca de palavrinhas, tá tendo muita troca de fonemas, né? Palavras não, troca de fonemas. E na avaliação, ela só verifica, por exemplo, se as articulações estão legais, se a mobilidade tá ok, e não entra nesse aspecto. Então a gente tem que considerar. Uma coisa que a gente tem que considerar também quando a gente está indo na parte da avaliação é que é muito difícil você pensar em uma avaliação que seja curta, gente. Não tem como a gente avaliar um ser humano num espaço de 2, 3 horas. Não tem. Se a gente pegar uma avaliação que dure 2, 3, 5 horas que seja, é muito pouco. A gente precisa de uma amostragem. Por mais que a gente tenha instrumentos que ajudem. Então, uma tática que muitas clínicas seguem, eu acho essa tática muito correta, é fazer uma avaliação prévia, porque precisa ter um plano base. Aí faz uma avaliação prévia, faz uma anamnese com os pais e conforme vai desenvolvendo as intervenções, continua essa avaliação. Isso daí é uma abordagem bem interessante, gente. Não acho ela errada, não. Vamos aqui. Aqui foram 9 sessões para cada. Sim, 9 sessões já é uma coisa, é um número interessante. E aí, gente, eu vou falar uns tópicos sobre o que eu considero de importante no PEI. E aí eu peço para os professores, os terapeutas, que eu sei que tem muitos professores, terapeutas aqui, médicos, não briguem comigo, tá? Não é taxativo essa lista de coisas que eu vou colocar aqui no PEI, mas são itens que eu considero muito importantes, tá? Meu logo tá cortado? Deixa eu vir pra cá, eu não quero deixar meu logo cortado não, quero ficar bonitinho aqui. Então, por exemplo, o que é muito essencial ter no PEI, e falta, gente, falta. Eu várias vezes, eu sou, as pessoas adoram me mandar PEI, eu vivo recebendo PEI das pessoas. E a primeira coisa que eu vejo que falta no PEI são os dados psicossociais da criança. E assim, como é que você faz um PEI sem contar, colocar os dados psicossociais da criança, sem colocar, por exemplo, um histórico, um breve histórico. Então, aqui, boa tarde, Santa Maria, bem-vindo. Então aqui, gente, o que tem que ter num PEI? Você tem que falar quando foi o diagnóstico, se tem o diagnóstico, quais diagnósticos tem, porque pode ter diagnóstico, pode ter diagnóstico provisório, por exemplo. Então, hipótese diagnóstica. Por exemplo, a criança não está desenvolvendo bem, coloca lá, hipótese diagnóstica de deficiência intelectual. Então, pode colocar as hipóteses diagnósticas. Então, isso tem que ter no PEI. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter as hipóteses diagnósticas, tem que ter questões de saúde. Então, por exemplo, qual é o plano de saúde da criança? Se tem plano de saúde, porque tá na clínica, tá na escola, você tem que saber onde você manda essa criança se ela adoecer, se ela tiver uma crise, se alguma coisa acontecer. Então, você coloca ali os dados relacionados a um plano de saúde da criança. Que tipo? A rotina da criança, os horários, os dias que a criança vai fazer as terapias, aonde que vai fazer, e na escola, como é que vai ser, quais são os dias ali bonitinho da escola, horário. Então isso é muito importante. Então assim, esses dados psicossociais, gente, a data do relatório, gente, eu já recebi PEI, que as pessoas me mandam para eu ler, sem data. Como é que você faz uma avaliação sem data, gente? Porque você coloca ali a idade da criança, você tem um range de 1 ano, você não sabe qual a idade que tá. Então, ai, desculpa, acabei de tomar uma água, porque minha garganta ainda não tá boa. Eu vou falar muito agora, mas à noite quem fala vai ser o Dr. Paulo.
Então, assim, você tem que falar as informações do paciente, por que tá encaminhando, por que o paciente foi encaminhado para você, quem vai consolidar, desenvolver esse PEI. Então, sexo, idade, histórico, aonde mora, como é que é a situação da vida dessa família. Então, é muito importante esses detalhes. Ok, a gente passou aqui sobre os dados psicossociais, um breve histórico da família. Ah, outra coisa, a criança tem comorbidades, tem que ter questões de saúde. A criança tem epilepsia, então tem que colocar se a criança tem epilepsia, ela toma medicamento. Ah, medicação. A criança toma medicamento? Ela toma alguma medicação? Também é bom você reunir um pouquinho das informações dos pais também, se os pais também têm uma questão. Exatamente, uma anamnese completa, você coloca ali na interação. Não é obrigatório, gente. Eu acho importante essas informações. Eu fiz pro meu filho. Eu mandei pra escola essas informações, então assim, eu fiz. Eu acho importante. Cada um, enfim. Então, assim, aí os problemas atuais que estão tendo, enfim, a gente finaliza aqui a parte dos dados psicossociais e a parte da avaliação. E todos esses pontos, gente, eu vou aprofundar muito no meu curso, que ainda tá em promoção, 50% de desconto. Então, tudo isso aqui que eu tô falando com vocês, no meu curso, eu vou falar de forma muito, muito, muito mais profunda. Aqui, eu vou até fixar. O curso tá com 50% de desconto ainda, tá, gente? Então, se vocês ainda querem comprar, vão querer comprar o curso, comprem com 50% de desconto. Aí, ó. Então, pronto. Já tá aí, que é cursos.daniacf.com/o-reforço. Então, vocês vão comprar com 50% de desconto. Então, vamos seguir aqui pro PEI. E aí, no PEI, gente, seguindo aqui a parte do PEI, a gente coloca as avaliações. Por quê? A gente tem que colocar as avaliações. A gente vai colocar as avaliações da criança, então vai colocar a avaliação, o laudo médico, uma cópia do laudo médico. É legal, é importante. A gente pode colocar em anexo no PEI o laudo médico. O laudo, por exemplo, passou pela fono, passou pela TO, passou por um psicomotricista. Então, a gente vai juntar esses relatórios. Nós vamos juntar esses relatórios em anexo. É muito importante, relatório, laudo, a gente vai juntando tudo em anexo. Que mais? Nós vamos falar sobre as habilidades que serão trabalhadas. Então, por exemplo, você fez a avaliação, e aí nessa avaliação que você foi e fez ali, a avaliação de repertório comportamental, assim, comportamento verbal, você verificou as habilidades básicas, você verificou, por exemplo, questões particulares que os pais estão vendo que a criança não estava desenvolvendo bem. Por exemplo, a questão do que eu falei, toda vez que toma banho a criança se jogava no chão, tem mania de tirar a roupa na rua. E aí você vai fazer essa avaliação, por que essa criança tira a roupa na rua? Aí você vai fazer uma avaliação funcional disso para entender porque ela fica tirando a roupa na rua. Chega na escola, a criança começa a tirar a roupa, por exemplo. Digamos, toda vez que vai para a escola, a criança tira a roupa na escola. E aí vai entender por que a criança tira a roupa na escola. Por exemplo, porque é pra sair da sala, vai e começa a verificar que toda vez que tira a roupa, aí sai da sala, vai ao banheiro pra colocar. Ai, obrigada, Mocolônia, muito obrigada pelo selo. Obrigada. E aí, gente, nós vamos conseguir aí, depois dessa avaliação, descobrir como é que trabalhar as habilidades que serão trabalhadas. Então a gente vai olhar quais dessas necessidades que a criança tem. A gente vai olhar o que a criança ela já faz, legal, mas ela faz com fluência? Então essa é a pergunta que a gente está fazendo. A criança faz, mas ela generaliza? Ela faz com outras pessoas ou ela só faz com a mãe? Ela só faz em tal lugar? Então, assim, a gente tem que saber. Deixa eu ver, Dani, mas a família pode entregar para os outros profissionais esse PEI? Não seria confidencial? Não, não. O PEI
Gente, assim, o PEI é da família. O PEI é da criança. O PEI não é da clínica. Existe um problema muito grande que eu já vi, isso daí já recebi no direct, de uma clínica não querer dar o relatório para a família, mostrar o relatório e não entregar o relatório para a família dizendo que o relatório é da clínica. E não. Gente, você vai no médico, os exames são seus. O médico tem que fornecer todas as suas informações que estão ali, que estão ali no seu prontuário. A mesma coisa vale na clínica. É obrigação da clínica te fornecer todas as informações. E você pode pegar isso sim e levar para outros profissionais. Não tem problema algum. Ao contrário, o PEI deveria ser feito em conjunto. O certo é que o PEI seria feito com todos que estão envolvidos. Mas como a gente não consegue reunir todo mundo numa reunião para fazer o PEI junto, o que a gente faz? Cada um escreve seu laudo e o analista do comportamento compila isso num PEI. Então isso daí é um modo de todos estarem conversando, cada um conversou na sua linguagem num relatório e o analista do comportamento vai, lógico, às vezes vai ter que entrar em contato com cada um e vai compilar isso num plano individualizado. Então, não tem... A questão ética é não fazer. Deixa eu ver mais questões... Dani, a escola pode usar o PEI feito pela clínica ou cada um tem que ter o seu? Como eu tinha falado no início da live, o ideal é que seja feito em conjunto. A escola vai dar o parecer, a clínica, os especialistas da clínica, tipo psico, TO, fono, blá 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 blá, cada um vai dar o seu e um analista do comportamento compila isso num plano individualizado. Esse é o mundo ideal. Mas na prática, cada um tem o seu e não faz sentido algum isso. As pessoas falam sobre trabalho multidisciplinar. Muita clínica fala, a gente faz trabalho multidisciplinar. Mas cada terapeuta tem o seu plano individualizado, isso não faz sentido. Plano individualizado tem que ser todo mundo junto, unido, não tem esse negócio. Então a gente tem muito esse problema. Porque eu vou dar um exemplo clássico e dá problema. A fono, ela vai trabalhar ali a parte de ecoico. A fono tá ali trabalhando a parte de ecoico. Aí tá lá, imitando com a criança, manipulando a boquinha, blá blá blá, e fazendo toda essa parte. Aí o psicólogo também tá na parte de ecoico. Mas sabe o que acontece? Ele fala da ajuda física na boca, isso é coisa da fono. Essa parte é da fono. Então por que raio você está trabalhando ecoico se você não vai dar ajuda? E a criança, ela, por exemplo, uma criança com apraxia, você não está servindo de nada. Talvez você esteja atrapalhando, porque você vai estar reforçando o fato da criança não conseguir desenvolver esse fonema de forma adequada. Então, a fono vai dar insumos de como dar ajuda nesse plano individualizado para ajudar a desenvolver os programas, para que o psicólogo que esteja trabalhando o ecoico ali saiba usar esse conjunto de ajudas, reforçando o trabalho que a outra está fazendo. Então, assim, vai estar ali trabalhando intraverbal, mas eu não vou trabalhar ecoico, eu vou trabalhar intraverbal. Aí a criança lá, o sapo não lava o pé, e a criança fala pá, fala tá. Você não tá fazendo coisa nenhuma, né? Então, assim, é complicado isso. Por isso que é importante todo mundo tá conversando junto e todo mundo tá trocando ideia. Porque, às vezes, um tá atrapalhando o trabalho do outro. O trabalho multidisciplinar é quando o PEI, ele é feito junto, é quando todos estão se comunicando. Não adianta essa comunicação, esse negócio de cada um fazer o seu PEI e desenvolver sozinho. Isso não faz sentido. Isso não é trabalho multidisciplinar. Fiquei bravo. Mas não é brava contigo não, é brava porque assim, eu vejo essa situação acontecer e eu fico brava, porque é o que mais acontece. Então vamos lá seguir. Aí o que vai acontecer? Nesse plano individualizado, vão se discutir as metas e os objetivos. Então, por exemplo, tem coisa que vai ter que ser sempre trabalhada. E eu fico indignada que não é trabalhado. Tipo, performance visual, os autores do Ables mesmo, eles indicam que performance visual tem que ser trabalhado com autistas de todos os níveis e dificuldades, porque, gente, a gente falha performance visual. Então, tem coisas que vão estar presentes
Sempre assim, então é importante. Então, metas e objetivos, a gente tem que ter as metas e objetivos da criança a longo, curto prazo. Então, o que a gente vai trabalhar, quanto tempo vai durar esse PEI até a gente ter que renovar. As prioridades de trabalho, gente, prioridade de trabalho é muito importante, porque a gente tem que saber o que tem que ser para ontem. A criança ir para a escola e ficar pelada na escola toda vez que vai, é urgente. A criança que se morde, que se bate, isso é urgente. A criança que não consegue, por exemplo, o terapeuta não consegue fazer aquele laço, passou por várias clínicas, não consegue fazer aquele laço com a criança, nem os pais conseguem também, normalmente a criança foge muito de demanda. Gente, essa daí é a prioridade, é trabalhar com isso, é trabalhar com esse vínculo. Então isso é prioridade. Os prazos que vão ser trabalhados. Então, assim, se a criança não atingir essa meta em tanto tempo, tirando do princípio que a criança, nesse período, se a criança tem epilepsia, né? A criança tem epilepsia. Então, as épocas de crise, praticamente não conta, né? Porque se está em crise é complicado, não tem o que aprender de forma adequada. Então a gente tem várias comorbidades, adoeceu, ficou doente, levando em consideração falta, deixou de ir para terapia, deixou de ir para a escola. Então isso, pelo amor de Deus. Lembre, gente, o PEI, ele é quase um contrato. O PEI, ele tem que estar aliado à família, os terapeutas, os professores. Então é quase um contrato comportamental. Todos têm que assinar, todos têm que estar cientes daquilo e serem responsáveis. Por quê? Se os pais faltam às terapias, não consegue ter rotina, não consegue levar a criança, não consegue... Peraí, então não tá cumprindo uma parte. Ah, mas Dani, é porque a gente tá muito cansado, a vida tá complicada. Gente, eu entendo, é muito complicado, é muito cansativo. Só que aí a gente não pode culpar a clínica, a gente não pode culpar a escola, porque a gente tem que entender que a nossa vida é difícil, faz parte, é uma porcaria mesmo. A gente vive estressado, a gente vive cansado, a gente vive no limite sempre. Então o que a gente tem que entender é que é um contrato comportamental, onde todos têm que fazer a parte com o objetivo. Então, digamos que todos trabalharam, a gente está levando em conta que todos trabalharam para seguir esse objetivo. Ok, quanto de prazo a gente dá para que a gente considere que acendeu um alerta vermelho? Por quê? Digamos que uma criança de 2 anos comece a fazer as intervenções e foi ali definidos as habilidades que a gente ia trabalhar. Colocou os objetivos a longo prazo ali, e a gente coloca porque uma criança, em 3 meses, a gente já considera que a criança tem que atingir. Uma criança de 2 anos, ela tem que aprender extremamente rápido. Então, o que foi proposto, ela tem que aprender. Mas digamos que em 3 meses, não atingiu. Não atingiu, vocês se viraram, sabe? Todo mundo se virou. 3 meses já passou tempo demais, isso daí foi o limite. Gente, assim, já era para ter voltado no médico e averiguar o que está acontecendo. Então, esses casos, esse fluxo de raciocínio de se isso acontecer, tem que fazer isso, deveria estar previsto no PEI. Porque é um contrato. No momento que a gente pensa no PEI como um documento legal, como um documento extremamente sério, a gente começa a ver de outra forma. Eu vou ver aqui a pergunta e já continuo, rapidinho aqui, Comunicar Kids. Dani, uma coisa que eu vejo em algumas equipes que eu acho bizarra é o fato de um profissional trabalhar um domínio e nenhum poder trabalhar porque acha que fica repetitivo. O que você acha disso? Um absurdo, concordo com você, não faz sentido. A psico trabalha um objetivo de habilidades básicas, como sentar, e os demais profissionais da equipe não podem trabalhar. Porque a psique está fazendo, ignora a importância. Não faz sentido algum, não faz. Todos, gente, imagina, a gente quer a generalização da criança. Eu amo o DTT progressivo, gente. O DTT progressivo é um caso, eu tô num caso de amor com o DTT progressivo, lendo os artigos. Sim, assim, me apaixonei pelos artigos sobre DTT progressivo. E uma das premissas do DTT progressivo é que a gente tem que caminhar para generalização e para variação de ambientes, comandos, pessoas o mais rápido possível.
Então, isso daí é um engessamento que não dá, sabe? Eu sei que algumas crianças, elas vão exigir mais repetição, tem algumas crianças que vão exigir um ambiente um pouco mais controlado por questões sensoriais, mas isso pode ser planejado. Esse caminho da generalização tem que ser planejado, deve ser planejado. Então vamos lá para mais questões. Seguindo então, né? Gente, só lembrando que meu curso está com 50% de desconto. Aproveita. Gente, no meu curso eu vou disponibilizar o modelo de PEI para vocês. Tem muito material. Muito material. Então, entrem nesse link, tá? O link da minha bio, adquira o curso, nunca mais vai estar nesses preços assim, gente. O curso, ele vale R$ 497 e até segunda-feira vai estar a R$ 247. Depois, ele vai para R$ 497. Aproveita, gente, o preço, assim, é uma promoção surreal. Sobre a idade do PEI. Gente, o ideal é que tivesse PEI sempre. A criança começou a fazer uma atividade de ensino. É o que eu falo, PEI deveria ser para todas as crianças do planeta, para todos os indivíduos. Você vai aprender lá francês. Vamos fazer o PEI de você aprender francês, que aí vai olhar, não, vamos avaliar aqui. Ok, você sabe falar o quê? Eu sei falar soutien, bonjour, merci. Ok, você não sabe absolutamente nada de francês. Então vamos fazer aqui o seu PEI do francês. E aí a gente vai desenvolver. Então é isso. O modelo de PEI já está na plataforma, o curso reforço não. O modelo do PEI vai estar disponível no dia... Eu tenho que revisar, tá? Eu só não... Porque assim, a aula do PEI eu já roteirizei. Eu vou gravar a aula e eu vou disponibilizar no dia 4/4. Por que eu ainda não disponibilizei? Porque eu tô terminando o sistema. Eu tenho uns sistemas de planilhas onde a pessoa vai fazer a avaliação e já vai saindo os resultados. E eu tô alimentando, porque eu tô colocando a parte motora, motricidade fina, motricidade grossa... Que hoje eu tô na linha da motricidade, gente. Minha cabeça tá na parte da motricidade. Eu tô sendo supervisionada pela doutora Carolina Quedas. Então, assim, minha cabeça tá blá. A doutora Carolina Quedas, ela é fantástica, fantástica. E ela tá sendo a minha supervisora nessa área. Então, a gente vai falar sobre... tô alimentando o sistema. E esse sistema gera um PEI no final. Gera um PEI onde você vai compondo o PEI com as orientações que eu vou dar na aula. Então, vai ter a aula. Então, fique atento. Vai ser no dia 4/4 que vai ficar disponível para quem já adquiriu o curso. Dani, qual é o terapeuta que pergunta do PEI? Qualquer terapeuta. Todos os terapeutas têm que estar sabendo do PEI. O ideal é que o PEI fosse feito juntando todos os profissionais e fazendo junto. Já que não é possível, o ideal é que um profissional que tenha formação em aba pegue os relatórios de todos os profissionais e faça essa compilação. Então esse que é o ideal, o supervisor, é um supervisor, normalmente é o supervisor. Dani, cadê aquele super desconto de 300? Acabou ontem meia-noite. O desconto de R$300 foi até ontem meia-noite. Hoje o desconto é de R$250, gente. O desconto de 50% de R$250. Ele tá R$247. Mas ainda tá muito barato, gente. Porque o curso vale R$497. E hoje tá R$247. Aumentou só R$50. Perto de tanto conteúdo que vocês vão ter lá. Tá assim... Eu tô falando, gente... 197, que é o que eu tava vendendo ontem, era comercialmente inviável. Olha, nós tivemos mais de 100 vendas e não pagou o custo que a gente teve, não pagou. Porque assim, para fazer esse curso, eu tive que aumentar as horas da babá, que é a T do Aquiles, eu tive que aumentar, eu tive que, enfim...
plataforma, essas plataformas assim comem nosso dinheiro, meu Deus do céu, vai um tanto lá pra Eduz, a Eduz fica rica com a gente, mas tem que colocar lá, porque eles cobram a venda, cobra o repositório. Que mais? Eu tive que anunciar na internet, né, porque tem que vender, então vai lá mais alguns milharezinhos de reais, né, em anúncio. Então, assim, a gente teve 100 vendas, mais de 100 vendas, e não se pagou ainda, porque eu coloquei num preço ontem. 247 ainda não vai pagar. Então, assim, o curso, o porquê eu tô colocando nesse preço? Para que vocês comprem, porque eu sei que muita gente não tem condição financeira, então aproveita e compra agora que o preço tá bom. E também porque eu estou iniciando o curso. Então vocês estão comprando um curso que ele tá sendo construído e vocês vão me ajudar a construir junto. Eu tenho um grupo do Telegram que eu fiz, o canal do Telegram, onde eu vou colocando vários materiais, a gente vai trocando ideias, vão ter aulas ao vivo todo mês, a aula vai ser geral, qualquer um pode assistir a aula, mas vai ficar disponível só para quem comprou. Aqui, vou comprar e divulgar com certeza e de graça. Ai, querida! Obrigada, muito obrigada. Mas é isso. Seguindo, gente, vamos continuar. A gente parou sobre a questão de prazos. E aí a gente volta também na questão dos recursos utilizados. O que normalmente acontece muitas vezes com o PEI. A pessoa define o PEI tá lindo, tá maravilhoso. E os recursos? Aonde a gente vai comprar? Porque tem coisa que a gente tem que comprar para trabalhar com a criança. Tem que comprar e ponto, é a vida, faz parte. Muitas vezes a gente tem que comprar recurso para poder desenvolver e tudo. Várias vezes eu gastei com plastificador, impressora, quadro negro, um bando de coisa que eu tive que comprar para fazer as terapias do Aquiles. Você vai às vezes ter que gastar tempo para plastificar coisa, para montar caixinha, porque você vai trabalhar uma coisa. Então tem que estar listado. Aqui perguntando, como eu faço para comprar? Link na bio, você vai no meu perfil, você vai no perfil danias.acf, tem um link ali, que é esse mesmo que tá aqui embaixo, aqui na live, você clica nele, que você vai adquirir o meu curso, basta clicar lá para poder comprar. Aí eu aceito Pix, aceito boleto, divide, mas no cartão, né, com juros do cartão, enfim, cartão de crédito lá, tem várias coisas, Eduz, a plataforma, coloquei na plataforma Eduz. E aí, gente, voltando, é importante a gente pensar nos recursos, no tempo que a gente vai desenvolver esse recurso, como esses recursos vão ser feitos, olhar os interesses da criança. Então isso tem que estar na avaliação, os interesses da criança. Então, nossa, a criança ama galinha pintadinha, ama tal coisa. Então a gente tenta trabalhar com os interesses da criança para fazer os recursos. E uma coisa que é crucial, assim, nossa, é muito, muito importante ter no PEI. Quem vai aplicar o que e quando? Então, por exemplo, a gente tem que saber o que, por exemplo, como terapeuta, como é que eu vou orientar os pais a trabalhar isso e o que é urgente? Então, os pais têm que trabalhar o que é urgente. Ok. A Andrea perguntou aqui, Dani, dentro da intervenção precoce, a criança deve fazer quantas horas de terapia diária? Depende das necessidades dela. Depende das necessidades dela. Não tem fórmula mágica. O que se fala é que tem que ser intensivo, mas intensivo quanto? Porque o que acontece, gente, pra gente entender isso, a gente tem que entender como a gente aprende. Como é que a gente aprende? A gente aprende como é que o nosso cérebro funciona em relação a isso. Tudo está relacionado à emoção, tenho uma certeza. Tudo que a gente aprende, tudo que vocês veem tem impacto emocional. Por isso que de vez em quando eu gosto de falar umas coisas meio absurdas, tipo, eu tirei essa informação do meu sovaco e blá blá blá, que eu causo esse impacto em vocês. E aí vocês gravam normalmente. Quando eu falo essas piadinhas, essas coisas, causa impacto emocional
E vocês decoram mais o que eu tô falando. Aí às vezes fala, ai, mas é porque a didática da Dani. Não, é porque eu saio mexendo com o emocional de vocês o tempo todo na forma que eu tô ensinando. Então quando a gente dá esses impactos emocionais, a memória de vocês vão ligando a informação com o impacto emocional que eu tô gerando. Então tudo que a gente aprende tem essa ligação, tem essa certeza. Então, o que acontece? A gente aprende por impacto emocional e pela repetição. Quanto mais for o impacto emocional, menos repetição a gente precisa. Então, tem coisa, por exemplo, o dia que o professor foi vestido de, sei lá, banana de pijama. Ninguém assiste banana de pijama mais, mas eu acho que vocês devem conhecer os bananas de pijama. Ou, por exemplo, o professor foi vestido de Batman. Ele foi vestido de Batman na escola e os alunos... E ele começa a dar aula de Batman e tudo. Aí os alunos lembram daquilo, deu aquele impacto emocional. Aí nos outros dias o professor veste normal e talvez a criança precise de mais e mais e mais repetição. Tem pessoas que precisam de mais repetição que outras. Então, cada vez que a gente vai repetindo, a gente vai fortalecendo esse caminho neural. Então, o impacto emocional fortalece, como também a repetição. Por quê? A nossa memória, gente, ela é reconstruída todos os dias. Todo momento que a gente lembra de uma coisa, a memória não é uma gavetinha que a gente abre e encontra ali a informação. Não. Toda vez que a gente lembra de uma coisa, que a gente pensa numa coisa, que a gente estuda uma coisa, essa memória ela é reconstruída e é feito um novo caminho, muito parecido com o anterior, mas ele vai estar envolvido com novas emoções. Então, a nossa memória é meio falsa mesmo. Quase tudo que a gente tem na cabeça é meio falso, porque está sempre sendo reconstruído com novas emoções envolvidas. Por isso que a repetição é muito, muito importante e é assim que a gente aprende. E aí, voltando para a sua pergunta que você fez. Quantas de horas a criança vai precisar? Ela vai precisar dependendo da curva de aprendizagem dela, se ela é uma criança que tem uma curva de aprendizagem mais lenta, vai precisar de mais repetições. Então, uma criança... Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Paulo Liberalesso sobre deficiência intelectual, que isso vai ficar mais evidente. Ai de vocês se vocês perderem essa live, gente. Eu e o Dr. Paulo perdemos um tempão discutindo cada tópico dessa live. Essa live foi feita assim muito bem pensada, porque é uma live que foi pensada não só para pais, é uma live que é para pais e profissionais. Então assim, vai ser um conteúdo pesado, não vai ser uma live de 1 hora, com certeza vai ser uma live mais longa. Então eu quero vocês na live de hoje às 20 horas, tá bom? É um tema muito importante e principalmente assim, pais assistam, mas profissionais vocês têm obrigação de assistir, porque, enfim, nós fizemos com muito, muito zelo essa live. E aí, seguindo com essa questão, a curva de aprendizagem da criança, quantas vezes, se ela tem muitos déficits, então tem que colocar tudo isso. Vamos seguir aqui, tem uma pergunta aqui na caixinha, que eu vou dar preferência. Dani, a alteração sensorial faz parte do TEA? É uma comorbidade relacionada, sim. Alterações sensoriais, inclusive tá no DSM falando sobre alterações sensoriais, tá? O DSM, isso daí faz uma questão. E quando a gente fala sobre alterações sensoriais, é um mundo. Por quê? Nós somos sensoriais. A Iris, ela trouxe um ensinamento muito interessante. Eu tô lendo um livro muito legal que custou uma fortuna. Um livro mais de R$1.000, gente. Eu comprei chorando, mas tá valendo cada centavo. E a leitura dele em inglês, então eu tô mais lenta lendo ele. Eu consigo ler em inglês, mas eu sou mais lentinha lendo inglês. E aí, ela trouxe essa questão que a gente é sensorial. A gente não simplesmente... ver é sensorial, tocar é sensorial, mas a gente tem uma percepção sobre a gente no mundo. Então, é uma coisa extremamente complexa. E se a gente tem uma alteração, por exemplo, o tálamo. O tálamo é uma estrutura no cérebro
que ela é responsável por enviar as informações para vários outros pedacinhos do nosso cérebro. Se a gente tem uma alteração no tálamo e essa informação vai para o lugar errado, a gente pode ter uma alteração sensorial, por exemplo, uma dor, mas foi para o olho, pode dar uma alucinação visual. A pessoa escuta música e vê cores. Então, assim, existem várias questões sensoriais envolvidas. E uma das questões sensoriais eu tenho, que é muito louco, gente. As pessoas ficam muito assustadas quando isso acontece comigo. Isso acontece comigo quando eu tô muito estressada ou se eu tô muito concentrada. Eu não enxergo, eu não escuto e eu não sinto. Eu não consigo mais sentir as coisas. As pessoas podem me tocar e eu não sinto. As pessoas podem falar comigo e eu não escuto. A pessoa pode fazer assim no meu rosto que eu não enxergo. E eu estou pensando, eu não estou tendo uma epilepsia, nada disso não. Quando eu era criança, isso era muito assustador. Os professores, eles ficavam... Eu fiz muitos eletros na minha vida. Eu fiz muitos exames de otorrino na minha vida. Ai, rapidinho, gente. Tomando água. Tá dando tontura. Hoje eu vou fazer até o exame de Covid. Eu vou até medir aqui. Assim, a minha saturação até então tava muito boa, mas eu vou medir porque deu uma tontura agora. Não sei se é porque eu tava falando muito rápido com vocês. Deixa eu medir aqui se tá tudo bem. Rapidinho, eu fiquei meio preocupada pela tontura que eu senti. Perfeito. Perfeito. 9,9. Tô sadia, tô feliz. Eu só tô tonta porque eu comecei a ter muita emoção, então. Eu tô muito emocionada lembrando aqui do passado, dos professores chamando meus pais preocupados porque eu tinha essas alterações. Então eu tenho esse tipo de alteração, a ponto que eu fiz um bando de eletro, fiz exame, exame de vista, então, eu vivia no oftalmologista, otorrino. Não, meus pais, era a minha vida quando eu era criança, por quê? Os professores, eu chegava em sala de aula e os professores começavam a dar aula, eu ia para aquele olhar pro nada, assim. E eles achavam que eu tava ou tendo uma epilepsia, ou eu tinha déficit de atenção, que eu não tenho déficit de atenção, mas eles achavam que eu tinha déficit de atenção. E não, eu estava extremamente concentrada, extremamente. Então eu tinha essas alterações. Vamos lá. Dr. Paulo e Dani, é um privilégio. Nossa, gente, a live vai ser muito, muito legal. Vocês têm que participar. E lembrando que até hoje não, o meu curso está com desconto de tá 247 e a gente vai aprofundar sobre essas coisas de plano individualizado. Então vamos seguir. Gente, uma coisa que eu nunca vi em nenhum PEI, nenhum PEI, tirando o que eu fiz, tirando o meu que eu fiz pro meu filho, os planos de contingência. Quando eu falo plano de contingência, é plano de contingência médica, plano de contingência comportamental. Por quê? Se a criança tem uma crise, a criança tá ali falando que ela tem epilepsia e ela tem uma questão de saúde, ou não, nem epilepsia, a criança você levou pra escola, levou pra clínica e a criança começa a vomitar. Vomita, não tem nada a ver com autismo, não tem nada a ver com nada ali. Ela pegou uma virose. O que você vai fazer na hora? Você não consegue ligar pra mãe. A mãe saiu. A mãe, digamos que ela aproveitou esse momento para fazer um exame, porque precisou. Então, ela tá lá dentro de equipamento fazendo exame, não consegue falar com mãe, com pai, com ninguém. Tá ali você com a criança vomitando. Gente, o PEI tem que ter um plano de contingência, tem que estar escrito ali. Se o filho aqui tá aqui, essa carteirinha, são esses hospitais, é isso que acontece, relatando. Ou, por exemplo, a criança tem uma questão de saúde que tem que perguntar, a sua criança, quando acontece isso, melhor, a sua criança tem alguma questão de saúde que vocês têm que lidar de alguma forma? Por exemplo, o Aquiles, quando ele tem febre, ele não toma medicação, gente. Não dá pra dar medicação pra ele. Os médicos já fizeram chacota comigo. Eu já fui. Eles riram. Já tem médico que riu na minha cara, achando que era mentira. O Aquiles, ele consegue cuspir toda a medicação. Ele trava a língua, ele leva a língua pra dentro
trava e cospe. Então a gente não consegue dar medicações que sejam com gosto muito... E assim, qual é o problema, por exemplo, do paracetamol, da dipirona, que eles têm um gosto muito forte, mesmo você diluindo nos alimentos. Então assim, tem coisa que eu consigo dar pro Aquiles diluindo, tipo a Ritalina. A Ritalina ele toma bacana. Ele toma, a gente mistura ali a Ritalina LA, ok. Mas tem medicação que é muito forte. Então com o Aquiles, se o Aquiles tem febre, é supositório. É banho ou supositório. Não tem outra opção para ele. Então a gente tem que fazer isso. E isso tem que estar no plano de contingência. E aí vem o plano de contingência comportamental. Se essa criança se morde, vocês vão estar fazendo qual o esquema? Vocês estão fazendo esquema de contenção com reforço diferencial para um comportamento desejado. Vocês vão estar fazendo esquema de esvanecimento de reforço no comportamento com um reforçamento diferencial. Então toda essa estratégia de como tem que estar feita tem que estar descrito no PEI. Seguindo, tem que ter o detalhamento das sessões na escola, em casa, blá blá blá, contar o diário de como funciona a vida da criança. Gente, uma coisa que falta normalmente no PEI, eu já vi em alguns PEIs, tem alguns PEIs que são bem feitos e tem aí. Você tem que separar a parte de generalização e fluência. Por quê? Se você for trabalhar, por exemplo, você vai usar... Quem assistiu a live de ontem, pelo amor de Deus, gente, assista. A live de ontem que eu fiz na hora do almoço foi um conteúdo tão riquíssimo sobre o momento comportamental. Eu fiquei até triste do pessoal não levar muito a sério, porque é um conteúdo tão denso, tão importante, as pessoas não levaram tão a sério assim. É um conteúdo muito importante. A pessoa vai fazer uma intervenção com base no momento comportamental, ela tem que estar ali coletando dados de programas que a criança já está trabalhando generalização e influência. Por quê? Você vai pegar... Generalização é diferente de fluência, tá, gente? A gente pode ter um comportamento generalizado e não estar fluente nele, por incrível que pareça. E aí eu gosto de dar um exemplo básico que todo mundo entende, que é o andar de bicicleta. Você pode andar em vários tipos de bicicleta diferentes, ter andado na sua vida. Digamos que há 20 anos que você não ande de bicicleta. Você vai pegar uma bicicleta agora para andar, você vai cambalear, ou seja, você não tem fluência. Então são coisas diferentes. Isso tem que estar no PEI. O que a criança tem fluência e o que a criança tem generalização para compor programas que você vai trabalhar de momento comportamental. Sacou a importância? Então assista a live de ontem. E o ciclo de reavaliação. Quando que a gente vai reavaliar essa criança? Existe uma linha que é contra a reavaliação. Fala que para que reavaliar a criança? Que sentido faz reavaliar? Basta uma avaliação. Isso, infelizmente, não é uma verdade no Brasil. Porque nos Estados Unidos, quem segue essa linha, normalmente... Aqui no Brasil virou uma hierarquia enorme de terapeutas, blá blá blá, e eu tenho algumas críticas, tem vantagens e críticas em relação a isso. Mas normalmente nos Estados Unidos, o terapeuta, ele vivencia a criança, sabe? O terapeuta, ele passa a semana com a criança, ele vai para a escola com a criança, ele tem uma ligação muito grande. Então, ele tem uma amostra comportamental enorme. Então, assim, os dados que ele coleta já dão insumo para os novos programas, para o novo PEI. Mas no Brasil, infelizmente, a carga horária é ruim, não em todos, tem clínicas maravilhosas no Brasil, gente, eu conheço clínicas, inclusive eu sou amiga de 2 donos de clínica, assim, que é o Gustavo Tosi, do Instituto Niná, e o Paulo Liberalesso, do Serena. São clínicas maravilhosas, são pessoas que eu tenho um grande carinho, são pessoas dedicadas às suas clínicas. Então, assim, eu tô falando isso, mas eu não tô generalizando. No Brasil, infelizmente, a maioria não funciona dessa forma, então exige que a gente tenha ciclos de reavaliação. É necessário a gente ter ciclos de reavaliação para manter, e sem contar que tenha todo aquele problema de plano de saúde, custo das terapias que a gente não consegue manter, e aí a terapeuta não consegue ter essa amostra comportamental tão grande, porque, enfim, sairia uma fortuna para nós, né? Gente, então assim, o que aconteceu aqui? Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta antes de finalizar.
Como identificar se a clínica está atuando com o PEI de forma adequada para a criança? Ótima pergunta, Fernanda. Até teve uma colega que fez essa pergunta no grupo, que eu ia até falar. Tem que ser condizente com a criança para começar. O PEI tem que vir de uma avaliação que esteja condizente com o que vocês relataram. Então, assim, teve uma anamnese inicial com os pais e você relatou certos problemas. Essa avaliação, a conclusão da avaliação, as abordagens, tá de acordo com isso? Então, esse é o primeiro ponto. E a avaliação tá de acordo com a criança que você conhece, porque tem que estar de acordo. Então, esse é o primeiro ponto. O PEI, a gente sabe que o PEI vai estar condizente no momento que ele descrever bem a criança, descrever bem esses prazos, os programas, todo esse detalhamento que eu vou ensinar melhor no meu curso que tá 247, vou ensinar mais sobre esses detalhes, mas a gente tem que verificar todos esses pontos se eles estão de acordo. Outra questão, se a criança não está desenvolvendo, a criança tem que desenvolver, mas não está desenvolvendo, esse PEI, ele tem essa contingência, essas regras que se a criança não atingir os critérios, não atingir esse marco no objetivo a curto prazo, em tanto tempo nós vamos dar um passo para trás, readequar, blá blá blá, tem todos os critérios que tem que seguir, porque se fez todos esses critérios e não alcançou ainda num prazo, vai ter que voltar, por exemplo, para o médico para fazer uma inspeção, verificar, fazer um exame, enfim, isso é importante. Tá certo, vou deixar gravado. Então, gente, para finalizar a live, pra gente encerrar aqui, aproveitem o meu curso, ele vai estar disponível a 247, só essa semana, até a segunda-feira. Então, assim, é um preço maravilhoso. Depois ele vai para 497, então aproveitem. E outra coisa, não faltem a live de hoje, então não posso falar não, né? Vamos lá. Vão assistir a live de hoje à noite com o Dr. Paulo Liberalesso, deficiência intelectual e autismo. Nós vamos falar, foi uma live que a gente pensou em cada ponto da live. Vai ser uma live com muito conteúdo. O meu curso vai emitir certificado livre, vai ser certificação livre, aquela certificação que é autorizada, tem a legislação ali bonitinho, então ele vai ser certificação livre, tá? Algumas faculdades aceitam número de horas de certificado livre, outras não, tem que ser certificações certas, assim, certas certificações. Gente, então é isso que eu queria falar pra vocês, eu acho que eu falei tudo. Se você quer a descrição do curso, eu tô colocando em tudo que é post meu a descrição do curso, tem uns grupos também, eu deixei o canal do Telegram lá aberto, meu grupo do Telegram aberto. Se vocês querem mais informações sobre a Dani, você é novo por aqui, entre no meu site. E isso. Dúvidas sobre DI para ser enviadas antes da live? Você pode mandar sim, mas assim, a live, ela foi roteirizada. Então, assim, eu vou dar um spoiler para vocês que estão aqui. Quem segurou até aqui, tem direito a um spoiler, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô ainda com... Eu acho que essa daqui... não foi todas as perguntas. Deixa eu ver se eu consigo pegar... 4... Mandar aqui. É porque são muitas perguntas. Não tô conseguindo enviar todas. Essas daí são só as 4, mas são 12 ou 13 perguntas que vão ser que a gente desenhou durante a live. Deixa eu falar aqui o que a gente vai falar na live. Eu roteirizo todas as minhas lives, gente. Essa live foi roteirizada. Eu tenho necessidade de roteirizar as coisas. Tudo que eu faço é roteirizado previamente. Então, a gente vai falar sobre o que é o transtorno de neurodesenvolvimento, qual é a prevalência de DI, quais as possíveis causas, como é feito o diagnóstico, com qual idade é possível fazer, são obrigatórios os testes padronizados para DI, características e gravidade do DI,
exames genéticos, diagnóstico diferencial, comorbidades, medicação, intervenções. Então, assim, vai ser uma live que vale a pena, gente. Ó, beijo pra vocês e tudo de bom. Até mais.